Olá galera, tudo bem? Bom, eu gostaria aqui de mostrar para vocês nesse tutorial como se faz estampas, tá? Fazer uma estampa como essa aqui no Paintbrush, tá? Ó, esse aqui é um exemplo de estampa que eu fiz. Vejam que aqui não está bem acabado porque eu fiz só um esboço. Depois, para vocês fazerem, é só ter paciência de fazer com cuidado, que não vai ter esses erros que tem aqui. Então vamos lá. Motivação desse tutorial: criação de padrões para se fazer as costas das cartas de um baralho. Foi assim que eu comecei, tá? Eu fiz versos pro meu baralho e fui usando padrões. Vejam que isso aqui se parece até com, poderia ser as costas de uma carta, certo? Bom, então como se faz isso aqui? Não ter medo de errar, né? Qualquer processo de criação é assim. Tu vai sempre errar, vai fazer uma coisa que não ficou muito legal, daí tu volta atrás e vai fazendo, né? Então é isso. Todo processo de criação tem essa característica. Então uma dica que eu dou também é essa: só mostrar para os outros após ter terminado o desenho. Ou seja, você faz o desenho e às vezes não tá bom. Ou melhor, você faz e não sabe se vai ficar bom, mas espere acabar, colorir, fazer tudo direitinho. Aí você vai poder julgar se o desenho ficou bom ou não, certo? Ir corrigindo a figura ao longo das etapas de complexificação. Tá, isso aqui eu vou explicar agora. Então aqui, ó, vamos supor aqui, ó, como é que eu comecei. Começa fazendo rabiscos no Paintbrush. Tu pega, começa a fazer as curvas no Paintbrush, que são nada mais do que linhas curvadas, que você vai curvando elas aleatoriamente e vai fazendo vários riscos. Isso aqui tá uma coisa muito esquisita, mas que vocês vão trabalhar e vão chegar em algum lugar. Vejam, que é, no caso, uma possibilidade é isso aqui que eu fiz. Parece estranho, como que uma coisa tão bonita dessas veio de uma coisa tão esquisita como isso aqui. Bem, vejam, aqui ó, o que se parece isso aqui que eu estou passando com o cursor? Parece uma vírgula. Então eu disse, isso aqui ficou legal, vou selecionar isso aqui para fazer minha forma. Isso aqui ó, que eu estou passando com o cursor, parece uma folha, mais ou menos, estilizada. Então eu conservei. Isso aqui ó, que eu estou passando com o cursor, parece um sorvete meio estilizado. Então o que eu fiz? Colori, certo? Colori no Paintbrush. Tudo isso que eu fiz foi no Paintbrush. Colori e fui tirando os excessos. Ficou assim. Tá? O que eu fiz agora? Aumentei o tamanho da tela e fui colocando essa minha figura amarela aqui. Fui fazendo repetições dela. Vejam aqui, ó, como que eu fiz para fazê-la inverter. É simples, isso se faz no Paintbrush. Só selecionar a figura e mandar inverter. Aqui eu girei ela de 90 graus ou 180, não lembro, e fui fazendo, girando e invertendo, tanto verticalmente quanto horizontalmente. E daí você vai girando e copiando e fazendo novas figuras e vai acrescentando. Isso aqui, gente, é uma etapa de criação que é aleatória, é uma coisa que você vai fazendo, certo? Então eu não sabia que disso aqui eu poderia chegar no que eu cheguei. É meio difícil prever. Então é tudo questão de tentativa e erro, como eu falei anteriormente, tá? Botei as verdes, botei a vermelha e montei isso aqui, entendeu? Vejam, uma coisa que eu queria falar para vocês: questão da simetria. Tem que manter a simetria. Ó, isso aqui tem simetria. Perfeito. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas é possível ser feito. Isso aqui, ó, tem simetria. Certo? Bom, essa aqui foi uma que eu fiz. Essa aqui eu fiz com cuidado. Essa aqui eu fiz só o esboço. Vejam que essa aqui azul é diferente dessa aqui. Tá? Eu usei as mesmas autoformas. Autoforma não. Usei as mesmas formas que eu criei. Só que eu fiz diferente. Aqui eu combinei as figuras de maneira diferente, como vocês podem ver. Aqui eu fiz um esboço, então por isso está feio e tal, né? Feio aqui, eu digo essa parte aqui, por exemplo, que está imperfeita. Tá? Vejam,
respeitar as simetrias da figura. Então aqui, ó, por exemplo, aqui não foi muito bem respeitada a simetria, vejam. Então, mas isso é fácil de se fazer. Então eu só não respeitei porque eu fiz aqui um esboço. Ir corrigindo a figura ao longo das etapas de complexificação. Vejam, se você faz aqui, você começa fazendo e erra a simetria, quando você for dar um Ctrl C, Ctrl V, ou seja, copiar e colar esta figura aqui, vai se propagar o erro. Esse mesmo erro vai ficar aqui. E esse mesmo erro vai ficar na outra ali. E assim vai. Então procure fazer de início correto, como eu fiz anteriormente aqui. Ó, eu fiz perfeito, todas as autoformas estão perfeitas. Vejam, não tem barbicha nenhuma aqui. Aqui eu botei perfeitamente, né? Tá, aqui foi com um espacinho em branco, mas tudo bem. Mas está quase perfeito, enfim. Não erre no início, faça e vá corrigindo ao longo do seu processo de complexificação da figura, certo? Bom, outra dica, brincar com as cores e formas. Você pode usar cores e formas a dar com pau, você não precisa se limitar a essas formas que eu fiz. Por exemplo, você fez o seu esboço e você não gostou muito disso aqui, gostou mais dessa parece uma unha de um gato, isso aqui, quer fazer unha do gato, faz. Não precisa, não tem regra para isso aqui, certo? Saber que se pode criar infinitas formas padrão. Vejam, aqui, por exemplo, digamos com essas simples 3 figuras aqui, eu criei isso aqui. Mas eu poderia ter posto verde aqui no lado, ter posto uns 3 ou 4 vermelhos, enfim, não tem limite. Ir sobrepondo as figuras é uma boa ideia. Outra dica também é essa, você pode encostar um pouquinho uma na outra e ver se fica legal ou se mantém a simetria, enfim, é uma ideia interessante ir sobrepondo as figuras. Criar padrões, se bem que eu não fiz muito de sobreposição de figuras nesse meu desenho, eu fiz mais aqui mesmo, a junção de 2 vermelhos, a sobreposição ficou uma coisa nova, ficou isso aqui, que eu tive que corrigir depois, alguns errinhos que houve. Mas foi isso aqui. Criar padrões bonitos no Paintbrush é sempre uma surpresa e também uma questão de tentativa e erro, certo? Aplicações possíveis. Vocês podem criar com isso aqui estampas de roupas, além da motivação original, que era fazer os versos das cartas do baralho. Criar estampas de roupas de carnaval, uma coisa bem colorida, enfeites impressos em papel. Enfim, dá pra fazer bastante coisa, dá pra brincar bastante aí, tá, galera? Então, pretendo ainda, se vocês tiverem muita dúvida de como que eu fiz isso aqui, como que eu inverti no Paintbrush, como que eu girei 90 graus, essas formas aqui, por exemplo, vocês perguntem que eu faço um novo vídeo, tá, galera? Eu espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês como se faz, de como se faz uma estampa. Bom, qualquer coisa eu publico outro vídeo falando de como que eu fiz, como que eu cheguei em cada etapa aqui. Se vocês quiserem eu faço, postem nos comentários no canal, tirem as dúvidas, certo, galera? Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Tchau.